1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Paulo está falando aqui sobre como ele se portou no meio dos irmãos na cidade de Corinto. E ele fala, ele já estava ministrando essas pessoas há um bom tempo. E ele fala sobre como ele se portou no meio deles. Ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Queridos, eu quero te mostrar o quanta coisa está por trás dessas palavras de Paulo. O mundo em que Paulo nasceu, essa época aqui do primeiro século, era uma época onde a cultura grega helenista, e os romanos trazem isso também, era muito forte. E uma das coisas que os gregos mais valorizavam era a habilidade da oratória, os discursos públicos. Quando você vê toda a fundamentação, não só do direito, mas da política, vem dos gregos. Então os gregos tinham uma grande admiração pela habilidade de argumentar, de falar, de convencer, e o mundo que Paulo nasceu era fascinado pela oratória. E Paulo nasceu numa cidade chamada Tarso, que era a principal cidade da região da Sicília, e essa cidade era um polo de filósofos. Tarso foi uma cidade conhecida por formar muitos filósofos. E Paulo com certeza era um cara assim com uma habilidade incrível para falar, para se comunicar, com uma habilidade de convencimento muito grande. Então é muito interessante porque nesse tempo, no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, os hebreus tinham sido massacrados várias vezes, Jerusalém tinha sido atacada muitas vezes, teve um estrago muito grande por um cara chamado Antíoco Epifânio. Então esse cara entrou em Jerusalém, mais ou menos, se eu não me engano, 2 séculos antes. Ele sacrificou um porco no altar, ele lançou fezes e sangue de porco pelo altar, e ele matou assim uma quantidade absurda de hebreus, a ponto de pessoas pensarem que a raça seria extinta. É claro que Deus não ia permitir. Mas quando Jesus nasce, quando Paulo nasce, o orgulho de ser judeu, ele estava renascendo. Mesmo eles sendo dominados por Roma, Roma dava uma liberdade religiosa para os hebreus, e isso estava sendo aflorado. E uma das coisas que os hebreus investiram muito foi na educação das crianças. Então as crianças até os 6 anos dos 6 aos 10 anos de idade, eles passavam a aprender, não só a serem alfabetizados, mas aprender a Bíblia, normalmente com um mestre, um rabino da sua cidade. E é muito interessante porque todas as crianças iam para essa escola, e dos 6 aos 10 elas aprendiam muito. A maioria dessas crianças aprendia de cor o Pentateuco. Imagina isso, uma criança de 10 anos saber de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando eles chegavam aos 10 anos, a grande maioria das crianças eram liberadas e tinha um novo nível de estudo, onde eles faziam uma seleção criteriosa de crianças, onde elas estudavam daí dos 10 aos 14. E com raras exceções, a maioria das crianças que chegavam a esse nível, com 14 anos, elas sabiam assim quase o Antigo Testamento de cor. Muitos textos, eles aprendiam não só os textos, mas o que os grandes mestres falavam. Eles aprendiam a habilidade de argumentar, de discutir, e havia um nível depois desse, que até os 30 anos, que era quando essas pessoas se tornariam um mestre da lei ou um rabino.
Agora, Paulo não só recebeu esse tipo de educação, como lá em Atos 5 ele diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Para você ter uma ideia, até hoje os judeus, eu não estou falando de cristãos, até hoje os judeus consideram que Gamaliel foi o maior mestre do século. Para você ter uma ideia como esse cara era especial, e a Bíblia não traz detalhes, mas eu tenho uma crença pessoal que esse cara chegou ao conhecimento da verdade. Quando Pedro e João são presos e açoitados, as autoridades judaicas se juntam para julgar Pedro e João e julgar os apóstolos. E a Bíblia fala que existe uma discussão entre eles e de repente Gamaliel se levanta e ele fala assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas só no primeiro século depois de Jesus, pelo menos 10 judeus se levantaram dizendo ser o Messias e juntaram muitas pessoas com ele. E antes de Jesus, muitas pessoas fizeram isso. Então Gamaliel se levanta e ele fala assim: olha, vocês lembram do judeu chamado Teudas? E ele diz: esse homem juntou com ele 400 discípulos. Ele fala: mas quando ele foi morto, os seus discípulos se dispersaram. Ele fala depois de outro homem que juntou também muitas pessoas com ele. Ele diz: quando esse homem foi morto, os seus seguidores se dispersaram. E ele diz assim: se o que esses homens estão anunciando não vem de Deus, eles vão se dispersar depois que Jesus morreu. Mas daí ele diz assim: porém, se o que esses homens falam é de Deus, não existe o que nós possamos fazer. E ele diz: vamos ter cuidado para que a gente não se encontre de repente tentando lutar contra Deus. Olha o discernimento desse cara. Esse cara foi o discipulador, o mestre de Paulo. E é muito interessante porque Paulo, logo depois, apesar de ter sido o perseguidor da igreja, logo depois de ter aquele encontro com Jesus na cidade de Damasco, a Bíblia fala que Ananias ora por ele, as escamas dos seus olhos caem, ele fica, depois de cair na estrada de Damasco, ele fica 3 dias sem comer, em silêncio, orando, até ter o encontro com Ananias. Agora, logo depois que Ananias ora por ele, a escama dos seus olhos caem, olha o que acontece com Paulo. Então eu quero que você vá comigo para Atos, capítulo 9. Gente, quando eu fico cansado, eu dou umas gaguejadas, tá? Então não é remix, é só cansaço. Então olha só, isso aqui é logo depois já que Ananias ora por ele. Atos capítulo 9, versículo 20, a partir do 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus. Esse cara mal se converteu, já começou a pregar, afirmando que esse é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele não estava só pregando, mas estava demonstrando. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Agora olha só, esse cara mal tinha se convertido, começou a pregar. E esse cara mal tinha se convertido, não só começou a pregar, mas já tinha discípulos. E já no começo existia algo tão poderoso na pregação de Paulo, a ponto de incomodar os judeus, a ponto deles decidirem matar Paulo. Cara, nós temos que matar esse cara, porque ele não cala a boca. Então esse cara, ele já pregava com poder. Nós podemos dizer que a principal atividade do apóstolo Paulo foi a pregação. Ele mesmo chega a dizer: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Se você quiser abrir lá comigo, você não precisa abrir, deixa eu ler para você. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa
obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Agora olha só quem era esse cara. Quando a gente chega lá em Atos capítulo 24, a Bíblia fala que Paulo é acusado, preso e acusado. E quando vão acusar Paulo, já sabendo que ele era um cara ninja, eles juntam a espécie de um orador profissional, que era a espécie de um advogado, né, treinado na arte da retórica, do convencimento, para acusar Paulo. E toda essa multidão está junta ali, todas as autoridades, os mestres da lei, eles fizeram um time reforçado para acusar Paulo. E olha só o que acontece. Então vá comigo para Atos capítulo 23. Versículo 6. Só entenda comigo aqui o que está acontecendo. Isso aqui é espécie de um tribunal. Então todas essas pessoas estão juntas ali para acusar Paulo. Era um julgamento. Além de Paulo não querer advogado nenhum, ele mesmo vai se defender. Olha o que ele faz no começo já. Atos capítulo 23, versículo 6. Paulo então, sabendo que alguns deles eram saduceus, isso aqui era uma linha, como se fosse uma linha teológica dentro do judaísmo. Paulo então, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, que era outra linha, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Está falando da doutrina deles. Os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo não falou com ele? Então esse cara, de uma maneira muito simples, a primeira coisa que ele fez foi dividir o povo. Então, em vez dos caras se incomodarem com eles, começaram a brigar uns com os outros. E aí os fariseus ainda tomaram o lado de Paulo. Então os caras dizem assim: não existe espírito nem anjo. E aí os fariseus falam: não, vai ver que o espírito ou um anjo falou com ele. Então era para o Paulo fechar mesmo. E a briga vira de um jeito que eles resolvem nem acusar Paulo mais. Então olha a sabedoria, a habilidade desse homem. Então, com poucas palavras, ele resolveu a situação sem precisar de um advogado. Ele transformou uma acusação de crime num debate religioso. Só que chega certo momento da vida de Paulo que ele vai pregar nessa cidade chamada Corinto. E eu digo para você assim, sem medo nenhum, que Corinto era provavelmente um dos lugares mais difíceis de se pregar. Por quê? Porque Corinto era uma cidade portuária e ela era a passagem de quem ia do leste para o oeste. Então ela era uma cidade de trânsito, era uma cidade portuária. Irmão, como quase todas as cidades portuárias do mundo, era uma cidade marcada pela depravação sexual. Então era uma cidade cheia de prostituição, né, de perversão sexual, cheia de prostitutas. Só para você ter uma ideia, o nome grego Corintos significa saciado. Sabe o que esse povo buscava? Saciar todos os seus desejos. E o nome Corinto virou virou assim um símbolo de depravação sexual. Então imagina como era essa cidade. Mas se isso não fosse suficiente, além disso, Corinto era uma cidade muito conhecida também por ser uma cidade de grandes filósofos e oradores. Ou seja, juntou tudo que era difícil. Um filósofo grego chamado Crisóstomo chegou a dizer assim: os corintos amam os discursos e as orações públicas. Então, quando a gente olha para o início da igreja, entenda isso comigo.
O quadro hoje talvez seja muito diferente, mas quando a gente olha para o início da igreja, você vai ver que a pregação pública, a pregação no pátio do templo, a pregação na rua, a pregação nas praças, isso foi uma marca e uma ênfase do nascimento da igreja. A igreja nasceu pregando na rua, pregando no meio do povo. Agora, quando você percebe que o ambiente onde esses caras pregavam era um ambiente onde a cultura grega, a habilidade de discursar era muito valorizada, isso fazia com que os pregadores acabassem pegando públicos que eram muito exigentes e muito críticos. Dá só uma olhada no texto comigo, abra comigo em Atos capítulo 6. Versículo 8. Esse texto fala de Estevão pregando na rua. E a palavra do Senhor diz assim: Estevão, homem, olha a descrição que a Bíblia faz desse homem. Homem cheio de graça e do poder de Deus. Repita comigo, do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. E olha o que a Bíblia diz: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Espírito com letra maiúscula. Esse cara era cheio de sabedoria e era cheio da presença de Deus. Então o que eu quero mostrar com tudo isso? Se o cara queria pregar nesses dias, ele precisava ser bom. Não dava para ser mais ou menos. E Paulo chega na cidade de Corinto, que talvez, querido, fosse um dos piores lugares para se pregar. Por quê? Por causa do pecado, da imoralidade, por ser um lugar de gente inteligente, de filósofos, de pensadores. Agora é muito interessante, a gente não sabe se isso é verdade, mas um historiador, se eu não me engano é Clemente que registra isso, ele registra a aparência física de Paulo. Por quê? Porque ele diz que Paulo era um cara que não impressionava pela aparência. Sabe aquele cara que você olha e não dá nada? Era esse cara chamado Paulo. Então eu até copiei o texto. A tradição diz que Paulo era um cara de baixa estatura, com pouco cabelo, nada contra os carecas, conversíveis, corpo volumoso eu achei maldade, irmão, eu não achei pesado, aqui é pesado, não é, Boto? É. Então, ele era um cara de baixa estatura, pouco cabelo, corpo volumoso, narigudo, tinha as pernas tortas, sobrancelhas unidas e não tinha voz forte. Na minha imaginação, quando eu olho isso aqui, ele era tipo um anão do Senhor dos Anéis. Tipo o Ângelo Basso com uns 40 centímetros a menos. Desculpa aí, Ângelo. Agora, esse cara tinha toda a preparação, toda a capacidade, toda a habilidade para debater com quem quer que fosse, irmão. Ele era zica. Agora, quando esse cara chega, talvez no lugar mais difícil de se pregar, aonde se olhava e fala, cara, o cara vai ter que usar tudo que ele conhece, o que ele diz? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Agora olha só, quando você ia para as escolas filosóficas, as escolas de oradores, os gregos tinham o que eles chamavam de 3 provas de convencimento. Ou seja, eles vão preparar alguém para ser um filósofo, para ser um orador. Vocês estão vendo que eu estou gago, né, gente? É cansaço. E eu tomei 2 Red Bull na telha. Mas vai dar certo. Então eles tinham 3 provas que eles ensinavam para os seus alunos
para persuadir as pessoas, os seus ouvintes. Então a primeira prova era o ethos. O ethos era a capacidade de representar um personagem. Então eles falavam, olha, você precisa representar um personagem para convencer. Me ajuda que acho que deve ter uma criança fazendo uma criança brincando com uma cascavel. Perdão, gente, eu não aguentei. Quando eu fico cansado, meus filtros vão embora. Então, o primeiro era o ethos, que era a capacidade de representar um personagem. Em segundo lugar, era o que eles chamavam de pathos, que era a habilidade, diante do seu discurso, do contar histórias, de mexer e manipular a emoção das pessoas. E em terceiro lugar, era o que eles chamavam de demonstration, que era a habilidade de apresentar provas, argumentos e uma capacidade de convencimento. Agora você entende que ele fala de 3 provas, e Paulo diz que chegou entre eles, e ele diz assim, o que ele está dizendo é, eu não vou usar minha técnica, eu não vou usar minha habilidade de oratória, eu não vou usar a minha bagagem. E ele diz, quando eu fui ter com vocês, capítulo 2, versículo 3 de 1 Coríntios, eu fui em fraqueza, temor e grande tremor. Então quando ele fala essas 3 coisas, ele está dizendo, eu estou indo num caminho totalmente contrário do que eu poderia usar para convencer vocês. Eu não estou usando meu poder, minha autoridade, minha habilidade, mas eu fui ter com vocês em fraqueza, temor e grande tremor. Agora, cara, cadê aquele cara habilidoso que foi educado aos pés de Gamaliel, que não precisava de advogado para se convencer? Nesse momento ele decide abrir mão de tudo. Então eu quero ler o texto com você mais uma vez, você vai ver que ele vai cair no seu coração de um jeito totalmente diferente. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana. Agora entenda que Paulo não está pregando aqui contra a sabedoria quanto a você conhecer, queridos, pelo contrário, toda a mensagem de Paulo mostra que ele valorizava o conhecer as Escrituras. A Bíblia vai falar sobre estar pronto para dizer para qualquer um qual é a razão da sua fé. Você não precisa abrir lá em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 9, olha a oração que ele faz pelos colossenses. Então ele diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos falar de vocês, não cessamos de orar por vós e de pedir para que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então ele chega para Timóteo e fala assim, olha, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e 13, ele fala para Timóteo: Timóteo, não deixe que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Ele diz, pelo contrário, torna-te o padrão para os outros. E aí ele fala na pureza, no cuidado, no amor, e ele diz, aplica-te no estudo da palavra, na exortação e no ensino. Então ele está dizendo, cara, você precisa mergulhar nas Escrituras, e mesmo sendo jovem, você precisa ser o padrão de conhecimento das Escrituras para os outros. Então ele fala várias vezes para Timóteo sobre a capacidade de argumentar, de conhecer a verdade. Então ele não é contra o conhecimento. Paulo vai dizer para Timóteo, olha, aqueles presbíteros que presidem a casa, em especial aqueles que se afadigam no ensino, são merecedores de salário dobrado. Então, olha o valor que ele dava. Então, o que Paulo está fazendo aqui não é pregar contra a capacidade de ter razão, de conhecer, de argumentar, mas o que ele está dizendo é que só
isso não é suficiente. Ele está dizendo que você precisa ter o conhecimento, mas esse conhecimento precisa estar encharcado do poder de Deus. Por trás do seu conhecimento, da sua habilidade, precisa existir o poder de Deus. O que ele está falando aqui é sobre o pão e o vinho. Então ele está dizendo, eu podia convencer vocês com as minhas técnicas de convencimento, de argumento, só que se eu convencer vocês de forma natural, a fé de vocês só vai ser sustentada de forma natural. Entenda o que eu vou te dizer aqui, querido. Nada que é edificado na força do nosso braço, na nossa carne, pode ser sustentado no Espírito. Não vai acontecer. Talvez seja fácil encher uma igreja, cara. Você traz gente aqui, você dá cashback de dízimo na loja Tem um monte de estratégias para fazer uma igreja crescer. Só que, e eu vou dizer isso de todo o coração. Querido, Deus nos deu habilidades e talentos, e eu acredito que o homem consegue fazer muita coisa na força do seu braço. Eu acredito de todo o coração que um cara consegue levantar uma igreja, fazer algo incrível, organizado, com ensino, com muita qualidade, com a tal da excelência, sem Jesus. Nós temos uma habilidade natural. Agora eu garanto para você que tudo aquilo que é estabelecido, construído de forma natural, não pode ser sustentado no Espírito. Porque quando você faz coisas na força do seu braço, faz coisas para atrair as pessoas só vão continuar aqui enquanto você dá o que elas querem. Você não vai conseguir atrair de forma natural e sustentar essas pessoas com o Espírito. E é isso que Paulo está dizendo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva e de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Queridos, nós somos uma igreja que ama a palavra, que ama conhecer as Escrituras. É só se olhar para essa pregação, é uma pregação expositiva. Agora eu entendo que a gente precisa sim se encher da palavra. Agora nós precisamos que todo esse depósito ele seja encharcado pelo Espírito, porque se a gente não tiver cuidado, nós nos tornamos teólogos praticantes e cristãos na teoria. Cara, eu estou mais interessado em ser cristão do que em ser teólogo. Primeiro pastor que me discipulava, e pensa num cara assim, cara, teólogo, professor de grego, professor de hebraico, tinha um monte de doutorado, mestrado. O Rodrigo e a Dani conhecem bem, né? Ele tinha até um tal de doutorado em divindade. Pensa que chique. Cara, eu sou doutor em Deus. Me respeita. Sou doutor em Deus. Agora ele tinha uma definição que ele falava para mim do que para ele era um teólogo. Além disso, o cara era formado em psicologia e tudo, ele é sinistro. E aí ele dizia assim, sabe quem que é o teólogo? Eu falei, quem, pastor? Teólogo é o cara que pega a simplicidade da palavra de Deus, complica, depois tenta explicar e não consegue. Por quê? Porque toda palavra, ela precisa ser cheia, receber uma carga do Espírito. E Paulo fala, minha pregação não é isso. Vocês valorizam a oração, o conhecimento. Ele diz, eu não vou cair na de vocês. Eu quero apresentar para vocês algo que vocês não conhecem. Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 1. Como eu amo esse texto. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus
e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Alguém me perguntou esses dias, cara, vocês fazem uns cultos de 3 horas, não acaba nunca a adoração, e se chega um não convertido? Irmão, se chega um não convertido, o cara não é tocado pela presença de Deus aqui, ele não vai ser tocado por nada. Então o que a gente tem é que está encharcado de Deus. Eu quero que as pessoas entrem, que elas vão aprender. Você sabe o que você aprende aqui? Nós temos uma escola, mas a gente quer ir além disso. Sabe que boa parte dos cristãos, talvez a gente precisa das duas coisas, da palavra e do poder. Talvez a maior parte dos cristãos não cumpram nem a primeira parte da ordenança, que é se encher da palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o texto diz assim: procura apresentar-te, ou seja, sou eu que busco isso, sou eu que procuro, sou eu que me encho, e sou eu que apresento para Deus o depósito que eu fiz. E dele diz, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem. A palavra maneja aqui é uma palavra grega que é a mesma palavra usada para falar do manuseio da espada, ou seja, aquilo que é manual mesmo, que você põe a mão. E ele diz que não tem do que se envergonhar. O J.B. Carvalho tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: se você se diz um cristão e você não leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez na sua vida, isso é o retrato da sua vergonha. Então, querido, às vezes a gente não cumpre nessa primeira parte de nos encher da palavra. Agora Mateus 22, 29 diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Cara, a gente precisa das duas coisas. Sabe que um tempo atrás eu tinha um programa de rádio lá na Sara, acho que era alguém lembra aí? E era... Você vê que língua preta, irmão? Não faz tempo, sei lá quanto que faz isso, uns 10 anos, sei lá. E era 6 da tarde no domingo o programa. Então não dava para eu estar lá para gravar. Acho que eu fui uma vez só fazer ao vivo. Então o que eu fazia? Eu ia no estúdio do meu sogro abençoado que está aqui. Eu gravava umas 3, 4 mensagens de uma vez. Eu tinha acho que 23 minutos. Gravava uma mensagem no pau, fazia um CD e levava para o cara da rádio. E eu lembro que chegou uma sexta-feira, acho, ele me ligou desesperado falando: pastor, eu estou tentando falar com você aqui, cara, eu não estou conseguindo, acabou suas mensagens, já usei todas, e você precisa me entregar a mensagem até a noite para eu conseguir usar na rádio, senão não tem tempo hábil mais. Eu falei: cara do céu, cara, eu vou sair do trabalho, 5h30, eu vou correndo para o estúdio lá, eu vou gravar, faço o CD e te mando. Só que tinha um porém. Eu estava em 3 dias de jejum na água. Irmão, se eu estou cansado, gaguejando, você imagina eu 3 dias sem comer. Eu acho que é o pior. Cara, porque depois você começa a entrar no ritmo do jejum. Mas o cara começa a jejuar tudo animado, né? Você terminou de comer, encheu o pandurim, você fala: vou jejuar agora, você até se sente mais espiritual já. Tomara que apareça um cara endemoniado para eu botar a mão. Você fica assim, cara, no 3º jejum você está assim, passa logo. O Luciano me falava que, cara, os 3 primeiros dias, quando ele ia fazer um jejum mais longo, 14, 21 dias, ele falava: cara, os 3 primeiros dias eu às vezes só fico assistindo alguma coisa, eu nem gasto muito tempo em oração, porque é o tempo da raiva. Eu tenho raiva, fome, ódio, né? Aí depois começa a melhorar. E eu estava no 3º dia de jejum na água e a cabeça não estava funcionando bem. Eu lembro que eu fui para o estúdio e comecei a pregar a primeira palavra.
uma hora eu falei assim, e o Espírito me constrangiu. E sabe quando você fala, cara, constrangiu. Acho que não é constrangiu, cara. É constrangeu, né, gente? Mas sabe quando você fala constrangiu? É constrangiu, será? Mas daí não dá. Eu fazia assim direto, como se fosse ao vivo, toquei o pau e terminei, dei pro Carlinhos na época editar lá, colocar as vinhetas e tal, e saí bem louco com o CD já, porque tinha a hora que o cara ia se encontrar comigo no centro da cidade para entregar o CD dele. Eu resolvi, burro também, eu resolvi indo ouvindo a mensagem no carro para ver como que ficou. E daí quando eu falei o constrangiu, eu falei, meu Deus do céu, cara. Constrangiu, cara. Da onde que eu tirei isso? Só que para minha alegria, durante uma palavra de 20 minutos, eu falei constrangiu umas 5 vezes. Essa está rindo porque não foi você. Eu falei, Deus do céu, e agora? Eu falei, vou, não dá tempo de gravar de volta. Cara, mas assim, ó, eu imaginei rodando na rádio, porque, cara, tinha um acesso impressionante, era a hora que a galera estava indo para os cultos, então o povo ouvia mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, todo mundo vai ouvir, falando 200 vezes, constrangiu, senti corar a bochecha. Aí fui entregar para o cara, até entreguei assim, né? Entreguei. Cheguei em casa, eu lembro que eu falei para Dani, tá todo mundo proibido de ouvir a porcaria do programa de rádio esse final de semana. Dani, eu falei constrangiu 6 vezes. Ela riu, né? Eu lembro que eu fui para a igreja falando assim, ai Deus, por favor, que ninguém tenha ouvido, que ninguém tenha ouvido, que ninguém tenha ouvido. E passou o domingo. Cara, na noite já, do domingo para segunda, eu comecei a receber um monte de mensagem, de testemunho. O cara da rádio me ligando, deu um fuela de gente ligando e gente tocada pela palavra e gente que ouviu que queria saber meu contato para me convidar para pregar. Irmão, constrangildo, não constrangildo, o pau fechou. Por quê? Porque mesmo constrangildo estava cheio de Deus, irmão. Eu não estou dizendo que Deus só vai usar a gente quando a gente está de jejum, mas às vezes a gente valoriza as coisas erradas. E a gente precisa derramar do Senhor para as pessoas cheias do Espírito, irmão. Você tem a palavra, mas se você não tiver cheio de Deus, isso é vazio. Eu lembro de uma história que o pastor Luciano contava, que eu chorava de rir toda vez. Quando eu cheguei na Alcance, eu lembro que todo ano o pastor Luciano levava os pastores para a África, para conhecer o trabalho lá, e a gente pregava nas igrejas lá, pregava nas aldeias da tribo Maasai, e tinha reunião de liderança com os pastores. E num desses anos, o pastor Luciano levou o pastor Francisco que nos deixou, faleceu no final de 2020. E para quem não conheceu o pastor Francisco, ele é um dos caras mais incríveis que eu já conheci na vida. Ele é tipo o mestre Yoda da comunidade de Alcance. Ele é cabuloso, era cabuloso. Só que, irmão, ele tinha uma dicção horrível. Ele era mais ou menos assim, bora, irmão. Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia aqui no seu Coríntios. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi ele, eu falei, meu Deus, liga a tecla SAP no homem. Põe legenda, porque com o tempo eu aprendi a ouvir ele. Mas, cara, era difícil demais de entender ele. E aí, olha só, Luciano levou o pastor Francisco. E daí tinha acho que uns 3, 4 pastores juntos. Ele falou, vou fazer uma escala de vocês, de quem vai pregar tal. E o Luciano, para querer honrar o Francisco, falou, Francisco, você no primeiro dia você já prega. E quando a gente chegou lá, quem recebia a gente era um africano, um cara chamado Good Luck. E não era apelido, era o nome dele. Os africanos são sinistros, mano. Se nós aqui somos metidos com a Wake, imagina o Good Luck. Prazer, Good Luck. O nome do cara era Good Luck. Ninja, né? E aí o Good Luck era um cara que se converteu ali com o pastor Osney, que era o ministério, era o missionário lá. E ele virou nosso intérprete. Cara, o cara aprendeu português assim, que era
tinha pouco sotaque, ele arrebentava. E aí a gente pregava, eu preguei assim, você pregava, ele traduzia pro Swahili, que é a linguagem lá. E às vezes quando você pregava na tribo, eu pregava em português, ele traduzia de um cara para o Swahili, e esse cara traduzia do Swahili para o Maasai, que era o dialeto da tribo. Pensa no balaio de gato. Uma pregação demorava umas 15 horas para sair, né? E aí, mas o Good Luck falava super bem o português, eles são super carinhosos. Você chega lá, eles fazem uma festa, cantam, aí eles põem uma espécie de uma canga em você, que é um negócio tradicional, e diz que aquela festa e tal, e a galera ali confraternizando, e o pastor Francisco conversando e tal. E aí o Good Luck chegou tudo contente pro Luciano, cutucou o Luciano, apontou pro pastor Francisco e falou assim: que dialeto que ele fala? Se a gente não entende, irmão, boa sorte pro Good Luck traduzir isso aí, né, irmão? E aí o Luciano disse que quando ele ouviu, ele falou: cara, meu Deus do céu, cara. O Luciano disse que ele falou: cara, eu vou te confessar, a primeira coisa que eu pensei foi: perdi a passagem com o Francisco, não vou conseguir usar o Francisco aqui. E ele falou: cara, o que eu vou fazer? O cara não vai conseguir traduzir ele. E aí o Luciano, com todo jeitinho, falou: cara, vou ter que derrubar o Francisco da agenda amanhã. Chegou com todo jeitinho e falou: ô, pastor Francisco, eu tinha te colocado na agenda já para aquele culto de amanhã mas vamos vendo como vai se encaminhar aqui, eu vou mexer aqui, e eu mesmo vou pregar amanhã de manhã, tá? O pastor Francisco, cara, muito humilde, falou: isso significava tudo bem. Só que tem uma regra quando você vai para a África. Alguém já foi para a África aqui? Irmão, a regra você tem que cuidar com o que você come, irmão. Eu lembro que eu fui pregar num congresso de jovens, e daí era assim, os banheiros lá era só um buraco no chão. E daí tinha um banheiro que era para os missionários, que tinha um vaso sanitário, que era lá atrás da base. E daí eu tô lá cara, tinha jovens de 4 nações diferentes, acho que mais de 500 jovens. E aí eu fui no banheiro e falei, perto da hora do almoço, falei: cara, vou lá no banheiro dos missionários. E saí. Quando eu virei a curva atrás atrás do prédio, tinha uma fogueira no chão. Uma panela de ferro, tipo um caldeirão de bruxa. 4 Maasai, porque eles têm uns 2 metros de altura, são magro e comprido, tinha uns 4 Maasai assim, agachado em volta daquele caldeirão, olhando. Um cachorro, dando um rolé. E aí tinha um outro Maasai em pé, que ele pegava os pedaços de bife, ele fincava numa árvore, e dele cortava o pedaço e jogava dentro do caldeirão, né? E aí eu olhei e falei: mano de Deus, os caras estão fazendo comida para eles aqui, cara. E aí eu fui no banheiro, quando eu estou na metade do xixi, eu falo: mano, é a minha comida também. Então eu te aconselho não ver eles cozinhando. Agora é fácil, irmão, nesse ambiente vamos dizer assim, não muito higiênico, dar um desarranjo no cara e dar uma diarreia daquelas punk, como diz o Luiz Hermínio, que você tem que segurar a língua para não descer junto. Irmão, você tá... punk o negócio, irmão. E aí o que aconteceu? O Luciano, no meio da noite, começou a passar mal. E cara, vaso. Passou a noite no vaso. Chegou de manhã, ele esperando ficar bem, cara, não ficou. Falou: cara, não vai ter jeito, não vou conseguir ir, cara. No meio de uma ida no banheiro e outra, ele chegou para o pastor Francisco e falou: pastor, vá, seja o que Deus quiser. Pastor, eu estou mal, pastor, vai ter que ser você mesmo. Você prega lá na igreja? O pastor Francisco falou. E aí eles foram para a igreja. Só que nisso eles saíram, e o Luciano foi mais 1, 2 vezes no banheiro. E, irmão, eu acho que esgotou o depósito, esvaziou o refil. E ele sentiu, falou: cara, acho que firmou, né, cara?
eu acho que está bem. Ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar alguém que tem um carro aqui na base e vou correndo para a igreja lá, e talvez eu chegue a tempo ainda de salvar a reunião. E aí arrumou um irmão, entrou no carro e ó a lenha, falou, cara, corre para a gente chegar lá antes da pregação. E daí diz que ele chegou, pegou a Bíblia tal, e desceu do carro. Quando ele desceu do carro fora da igreja, ele já ouviu os gritos e choro lá dentro. Ele falou, meu Deus, cara, o que está acontecendo aqui? Quando ele chega, está o Francisco no púlpito, o pastor da igreja ajoelhado no chão, se debulhando de chorar, a igreja inteira chorando, e o pastor Francisco com a mão na cabeça do cara. Antes de começar a pregar, ele chamou o cara para orar, e começou a falar em línguas, e falando em línguas, ele falou no dialeto dos caras. Tratou do coração do cara, falou, cara, palavras proféticas para o pastor, falando em línguas no dialeto Maasai. O Luciano falou, cara, me senti o cara mais mané da vida. Só faltou Deus falar para mim, tá vendo aí, ó? E o bonitão aí? Vocês são muito inteligentes. Vocês vão aprender Libras facinho, que vocês entendem gestos. Então, queridos, a gente precisa estar cheio de Deus. E a gente precisa orar por esse enchimento. Você está numa igreja, numa família, numa casa que valoriza isso. Agora o nosso papel aqui é provocar seu coração, é liberar uma transferência sobre você, mas você precisa entender, você precisa buscar, você precisa se encher. Você consegue entender que a primeira pregação de Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, só para não ser relacionado com ele, esse mesmo cara, depois de ser cheio do Espírito Santo no Pentecostes, a primeira pregação do cara, depois de ser cheio de línguas de fogo aparecerem em cima dele, a primeira pregação dele alcançou 3.000 pessoas. A Bíblia fala que na segunda pregação o número cresceu para 5.000. A Bíblia fala que eles estavam ainda pregando quando as autoridades vieram, prenderam Pedro e João. E eles são levados para julgamento, recebem acusação, e esse texto mexe comigo. Porque funcionava muito assim, esses caras foram presos, acusados, e no dia seguinte eles foram julgados. E eles eram pescadores. E todas as autoridades judaicas, os mestres da lei, estavam ali para acusar, querer apedrejar esses caras. Junto uma comitiva para acusar eles, como fizeram com Paulo. Você não precisa abrir. E olha o que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, a partir do versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, todo mundo. E pondo-os perante eles, os arguíram com que poder, ou em nome de quem fizesses isso. E olha o que a Bíblia diz depois. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou e disse. Esse cara fala com autoridade, cheio do Espírito. Esses homens não resistem a eles e decidem soltá-los. A Bíblia fala que depois que eles estão soltos, eles procuram a igreja, eles se juntam com os irmãos. Esses caras só estão vivendo milagre, língua de fogo, poder. Mas quando eles são soltos, eles correm para uma casa onde a igreja estava reunida. E o que eles fazem lá? Eles contam o que aconteceu e eles falam: olha, essas pessoas estão nos ameaçando. Eles dizem: vamos orar. E a oração deles é: Senhor, olha para as ameaças deles e nos enche do seu Espírito e nos enche de coragem para anunciar a palavra. E a Bíblia diz que quando eles oram isso, todos ficaram cheios do Espírito e o prédio tremeu, irmão. Você está aqui, você está recebendo uma carga de ensino, você está recebendo
a instrução para entender esse poder. Agora, irmão, você que tem que entrar nesse lugar. Sabe por quê? Você pode ouvir as histórias, você pode ser inspirado, mas existe um lugar de entendimento e de revelação que você só recebe com o Espírito. Eu lembro que tinha um tempo que eu gastava às vezes horas orando só isso, falando: Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche, me enche. Adolescente, eu dobrava o joelho e ficava: me enche, Espírito Santo, me enche. Eu quero transbordar de você, eu quero que quando me tocarem, quando me apertarem, eu quero que o Senhor transborde de mim. A gente não pode deixar o coração esfriar, e mesmo a gente se enchendo de conhecimento, de sabedoria, da palavra, a gente não pode esquecer esse lado místico da fé. E quando eu falo lado místico, não estou falando de cristal e jardim de pedrinha. Eu estou falando dessa parte sobrenatural, querido, que a gente não consegue entender, não consegue explicar, e você só recebe mergulhando em Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 9, olha o que a Bíblia diz. Abra lá comigo, Atos capítulo 2. A partir do versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que residem aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Um balaio de gato de gente. E aí eles se perguntam: como os ouvimos falar em nossa própria língua? Isso aconteceu no Pentecostes. Eles estão atônitos, dizendo: como a gente ouve esses caras falarem na nossa língua, no nosso idioma? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Olha que poderoso, o que é isso que está acontecendo? Alguns diziam, mas a Bíblia diz: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Agora eu já vi gente tentando explicar esse texto, dizendo: eles acham que eles estão embriagados porque eles falavam em outras línguas. Irmão, eu não sei você, mas eu não conheço nenhum bêbado que bebe e fica poliglota. Cara, eu tenho um amigo que enche o caneco. Quando ele enche o caneco, ele fala francês, alemão. Quando eu olho para esse texto, para mim é muito claro que esses caras, além de falar em outros idiomas, eles provavelmente riam, cambaleavam, caíam, que são sinais de embriaguez. Então a gente não pode deixar buscar. Existe, claro, né? A gente tem a hora de mergulhar em Deus, de chorar, de adorar, de mergulhar. Tem a hora do ensino, tem tudo, mas a gente precisa se encharcar. Nós precisamos desejar, queimar por esse enchimento do Espírito Santo, para que o conhecimento não embote a gente. O nosso conhecimento deve nos ajudar, irmão, a queimar. Você sabe uma coisa que Deus me falou uma vez e me arrebentou? Eu estava um dia lendo um livro muito poderoso, e com histórias incríveis. Eu lembro que eu comecei a ler e eu comecei a pensar assim: mano de Deus, será que esse cara não está exagerando? Pensa um livro ali, se você não leu, leia. Histórias Inéditas de Azusa. A história, quem já leu aí? Dá um chu aí que é hardcore, não é? Cara, incrível. E eu me peguei lendo um livro com muitos testemunhos, e eu me peguei pensando: mas será que eles não estão dando uma exageradinha? Será que foi desse jeito mesmo? Cara, eu ouvi Deus falar comigo, e Deus me falou assim: que saudade de quando você lia testemunhos e você estava mais interessado em experimentar do que entender.
Cara, e me levou às lágrimas. E eu falei, Deus, me ajuda a encontrar esse menino de coração e fé simples. Eu falei, eu não quero ficar racionalizando. Eu quero ler as coisas, eu quero só queimar e desejar isso para mim. E eu lembrei de um livro que eu li na adolescência, chamado Livro dos Mártires, que é a história só de pessoas que foram mortas durante a perseguição da Igreja Católica. E teve uma história que me fez chorar muito, e eu queria ler ela para você. Esse livro fala de um cara que era bispo da Sícia, que era ali na região da Hungria, por ali. E esse cara era um homem de Deus, e a Igreja Católica percebeu que ele era um cara com uma fé protestante. Não protestante ainda, porque foi antes disso, se eu não me engano. Mas com uma fé que não era católica. E eles prenderam esse homem e ameaçaram, fazendo ele prestar adoração, idolatria às imagens. E como esse cara recusou, ele foi preso. E ameaçaram, chicotearam, bateram, falando, nega a sua fé, a Inquisição Católica. E quando esse cara se negou, mesmo por várias vezes, um cara endemoniado, que era um governador da região ali, falou, faz o seguinte com esse cara, acorrenta ele, amarra ele numa carroça e arrasta ele pela rua, para o povo cuspir, jogar fruta nele. E ele vai negar sua fé. Só que arrastaram esse cara, machucaram, humilharam, e ele não negou sua fé. Quando ele não negou sua fé, eles falaram, não tem jeito mesmo, nós vamos matar ele. E a morte que escolheram para esse cara, várias pessoas morreram assim, não foi só ele escolhido para isso. Eles amarravam uma corrente nesse cara, nos pés, se eu não me engano, colocavam esse cara com a pedra num barco, levavam o barco até o meio do lago, a população se juntava em volta do lago para ver o herege morrer, e daí esses caras jogavam a pedra no lago e a pedra, claro, puxava o cara para baixo. Só que a história diz que quando fizeram isso com esse cara chamado Quirino, quando eles jogaram esse cara e a pedra no lago, a pedra flutuou. E quando essa pedra flutuou, esse cara se levantou e ele fez o seguinte discurso. Ele disse assim, cara, vários desses aqui são registros católicos. A história desse livro é incrível. Um cara chamado John Fox, ele era professor de Oxford, se eu não me engano, e ele decidiu fazer um registro histórico, pegando os documentos católicos sobre os registros da morte dos mártires. Quando esse cara começou a ler as histórias, ele foi tão tocado, que diz que ele urrava à noite no seu quarto chorando, a ponto da universidade expulsar ele. E esse cara se converteu lendo as histórias. E a Bíblia diz que quando esse cara flutuou, ele diz o seguinte: não é algo novo para ti, Todo-Poderoso Jesus, deter os cursos dos rios, ou fazer com que alguém caminhe sobre as águas, como fizeste com teu servo Pedro. O povo tem visto a prova do teu poder em mim. Concede-me agora que eu dê a minha vida por tua causa, Deus meu. Ao pronunciar essas palavras, afundou de imediato e morreu. Era 4 de junho de 308. Leonard Ravenhill, ele tem uma frase que eu amo, ele diz assim: eu não acredito em pregadores que pregam sem lágrimas nos olhos. Eu não quero criar uma doutrina em cima disso, mas esse é um termômetro para mim, irmão. Se eu passo um pouco de tempo sem chorar, eu fiz isso algumas vezes. Cheguei para Dani e falei: amor, eu preciso me retirar um pouco, eu preciso ficar sozinho com Deus, porque o meu coração e os meus olhos estão secando, e eu preciso encontrar esse lugar de quebrantamento de volta. Existe um lugar, querido, que nós só chegamos com a ação
do Espírito Santo. Tem uma hora que Jesus chega para os discípulos, ele fala assim: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é aquele, outros dizem que você é esse. E aí Jesus diz assim: e vocês quem dizem quem são? E aí Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou. Existe um nível, irmão, que a gente só chega se enchendo do Espírito de Deus, e isso precisa ser intencional. Sabe por que a gente vai fazer agora a sala de oração na sexta? Para ter um horário que você consiga vir. Eu não sei o que vai acontecer nessas orações aqui, mas sempre quando eu estiver na cidade eu vou estar aqui. Sabe por que a gente vai fazer um jejum de 40 dias? É por isso. Eu reconheço uma porção sobre a vida do Dan. Eu quero que quando ele chegue aqui, o terreno esteja prontinho. A gente esteja facinho, todo mundo cozido já. Então por que eu estou te trazendo tudo isso? Entenda o que a gente tem vivido e experimentado nesse lugar. Você não pode vir aqui se alimentar só no domingo. Você precisa alimentar essa chama durante a semana. Você precisa queimar na sua casa. Você precisa queimar no seu carro quando você está indo para o trabalho. Você precisa queimar quando você está tomando banho. Você precisa se fechar e estar se enchendo de Deus. Você precisa alimentar isso. E eu estou aqui para provocar o seu coração. A minha oração é para que essa igreja, para que vocês experimentem nesses dias coisas que vocês nunca experimentaram.